Olá, eu sou Leonardo Kitsune e mais um VideoQuest Review. Mais um daqueles VideoQuest Review que são acumulados, né? Porque a outra semana pra mim foi foda, não consegui nem assistir o Shingeki no Kyojin, mas agora eu consegui assistir os dois aqui juntos. E vamos falar do episódio 21 e 22, que marcam o fim da missão de exploração pra tentar alcançar o maldito do porão. Eles nunca vão achar essa merda desse porão. A gente vai ficar na expectativa, cadê a porra do porão? E nunca chega na merda do porão. Não chegou dessa vez também, ok? Então é isso aí. Episódio 21. Episódio 21 pra mim foi bacana. Eu curti esse episódio 21, mas ele teve alguns problemas. Os problemas não me fizeram não gostar do episódio. Mas eles me fizeram repensar certas coisas sobre Shingeki no Kyojin. Umas práticas que o autor parece que gosta de fazer isso, e eu não curto muito, mas não chega a ser um grande defeito, não. Primeiro falar uma coisa que eu achei bem legal nesse episódio, que foi a descoberta gradual das coisas, que é a base de Shingeki no Kyojin. Eles não conhecem porra nenhuma do que está acontecendo, né? Eles não conhecem os gigantes direito, não sabem o que está acontecendo, não sabe como é a constituição do corpo deles e tal. E o que foi legal nesse episódio também foi porrada de titã. Porrada de titã sempre é legal. Eu curti. Tá certo que vai ter umas porradas de titã bem mais legal depois. Que isso aí já é um spoiler. O Eren vai cair na porrada com outros titãs mais pra frente, isso é meio óbvio. E tem uma mais pra frente que eu acho muito mais legal, que é quase UFC. Bem da hora. Mas essa foi bacana também, essa foi legal. Aquele soco que arranca o tronco da árvore e tudo mais. Tá um efeito dramático visual bacana. Falar em visual, nesses dois episódios tiveram uns momentos ali de qualidade de animação meio tosca e tal. Mas é um esquema meio Evangelion. Tem umas partes que são horrorosas e umas partes que são bem bonitas, né? As partes horrorosas, por exemplo, uma coisa que me irrita tanto. Isso é um negócio absolutamente irrelevante. Mas é uma reclamação pessoal minha. Desculpa o momento desabafo idiota. Mas me irrita muito os personagens conversando no ar. Que eles estão tipo... quando você vê na batalha, você joga o cabo ali, passa por baixo e gira, e é um puta de um esforço. Quando eles estão tendo que conversar, primeiro que eles falam baixo, né? Vocês estão voando em alta velocidade, um cara tá a 14 metros de distância, o outro tá ali. Eles estão. O Levi, por exemplo, fala como se estivesse sussurrando no seu ouvido, né? Não altera tom de voz. E eles estão sempre em linha reta, não tem um esforço do processo que normalmente existe, mas quando tem que conversar não tem. É que nem no anime do Naruto, quando eles estão pulando nas árvores. É muito bobo, é muito ruim aquilo. E eu não gosto dessa parte Isso é uma bobagem minha, tá? Desculpa essa porra. Agora, pra parte que eu não gosto nesse episódio, que me fez repensar certas coisas, é a repetição de situações. Ele tá começando a se repetir na história e eu acho isso meio preocupante. Tá certo que ele faz de maneiras diferentes, né? Por exemplo, já é a terceira vez que ele repete uma situação. Eu já tinha falado num outro vídeo que tem uma cena, que teve aquela cena daquele Pixies fazendo o discurso no alto da muralha, falando, quem for covarde vai embora, mas como vocês vão encarar a si mesmos depois e tudo mais, aí encorajando os caras. E aí teve uma cena igual pra essa missão, que foi o Irving fazendo isso. Quem não tiver coragem pode ir embora, a gente entende, mas como é que vocês vão se olhar no espelho depois de blá blá? Com objetivos diferentes, né? Aquela cena primeira era pra engrandecer o Pixies. Dessa missão era mais pra dar ênfase em certos personagens dos soldados e não no Irving. Também no Irving um pouco, mas era mais nos soldados. É uma situação igual, com objetivos diferentes. Por isso eu deixei passar. Nesse episódio, teve de novo uma situação igual, que foi a situação do Eren ter que confiar ou não nos amigos. Isso aconteceu, sei lá, 2 episódios atrás, não sei. Os companheiros do Eren falando, você vai lutar mesmo? Ou você vai confiar em nós? Né? Antes era aquilo quando eles estavam no cavalo, e aí ele confiou, não, eu vou confiar. Ele ia usar o poder titano, não, eu vou confiar. E aí um monte de gente morreu. Nessa situação foi a mesma coisa. Titã fêmea indo atrás dos caras, e aí ele fala, eu vou confiar. E todo mundo morre. Aliás, as mortes foram bem legais. Todo mundo morre. Então,
Da outra vez, o Eren chegou à conclusão, tem que confiar. Nessa vez ele chegou à conclusão, eu não devia ter confiado. É uma conclusão diferente, mas é a exata mesma situação. Os diálogos são iguais. É praticamente igual as coisas que os caras falam uns pros outros. Todo mundo fala pro Eren. Então é a exata mesma situação. E no fim do episódio é mais um episódio que acaba com o Eren sendo comido por um titã. E de novo a gente, daquela vez foi uma puta de uma surpresa, dessa vez a gente sabe que ele não vai morrer, né? Então é a porra da mesma situação. Então eu gosto de rima temática. É uma coisa que eu elogio muito no Naruto, por exemplo, citando Naruto de novo aqui. O Naruto, ele tem certas situações que depois ele não reconstrói a situação, mas ele reconstrói o tema, entende? Tem alguma coisa que acontece lá atrás e depois é um pouco retomada no mesmo tema, ou então personagens que falam coisas parecidas, então você faz o contraste daqueles personagens. Naruto faz muito isso. Naruto é muito cíclico, né? Mas eu não acho que em Shingeki no Kyojin é uma rima temática, porque não é exatamente o tema que está se repetindo. Ele só está usando uma base situacional. Ele está usando os mesmos diálogos, os mesmos discursos, o mesmo ângulo de cena, a mesma coisa para dizer coisas diferentes, mas é a mesma coisa, sabe? Então eu deixo passar, não acho que é um grande problema, justamente por ter conclusões diferentes nessas três situações, foi usado para objetivos diferentes. Mas por que usar a mesma exata cena? Então é isso que me irritou. Foi um episódio legal, 21, mas teve esses problemas. O 22 eu gostei mais. Eu gostei, apesar do 22 ter um filler, curioso isso, eu gostei mais do 22 porque é a volta deles e eu gosto muito dessa melancolia da volta dos personagens. Uma coisa que eu gosto muito em Shingeki no Kyojin é que eles perdem. Basicamente é a história da derrota da humanidade. E dá uma sensação de falta de esperança total. Assim, inclusive o que tem no episódio 21, que é aquilo que eu falei, antes o Eren tinha que confiar nas pessoas, e ele fala, isso é bom, mas tem que confiar nos meus amigos. Só que ele fica martelando essa ideia de ter que confiar nos amigos, só que pessoas morrem nessa de confiar nos amigos, certo? Tem que sacrificar, aliás, essa é uma ideia que já tá muito batida, tô de saco cheio deles falarem isso. Nós temos que sacrificar tudo que for possível para essa missão. Já entendi! Caralho. Então, essa coisa de a união, sacrificar-se pelos amigos e tudo mais, é bonito, mas é morte de qualquer forma. É uma derrota de qualquer forma. No Shingeki no Kyojin tem muito disso, é bem negativo, né? É muito difícil eles terem alguma alegria. Então, eu gosto porque faz total sentido. Tem gente que pode ficar, eu entendo quem fica de saco cheio disso. Entendo perfeitamente. É bem possível você chegar no ponto e falar, caralho, esse cara não para de chorar, mano, que porra, né? Mas eu acho que faz sentido, eu acho bom. E falando em mortes, uma coisa que eu queria falar é que uma coisa que eu tava pensando nesses episódios que eu assisti agora, 21 e 22, é a questão das mortes em Shingeki no Kyojin. No episódio 21, morreu uma porrada de gente do grupo do Levi. Agora eu vou falar Levi, ok? Eu não sei qual é o certo, eu vou falar Levi. Morreu uma porrada de gente do grupo do Levi e isso dá uma falsa sensação de que ninguém tá seguro. Não é como se fosse um Game of Thrones, por exemplo, que personagens importantíssimos que movem a trama morrem do nada, sabe? Em Shingeki no Kyojin, um monte de personagem morre do nada. Faz total sentido todo mundo morrer do nada. Mas quem importa de verdade não morre. O grupinho principal que foi formado no começo da série não morre. Eu queria que alguns caras desses morressem. O Eren eu sei que não vai morrer, não tem jeito, ele é principal da história, né? Eren, Mikasa, esses não vão morrer. Mas ia ser legal, eu fiquei imaginando isso. Coloca o Jean, eu gosto muito do Jean, já falei, eu sou fã do personagem do Jean, porque ele é bem humano, né? Ao contrário do Levi, que é sobre-humano. Ia ser legal se os dois morressem. Coloca no mesmo episódio Levi e Jean morrendo com a mensagem bem simples. Não importa se você é fraco ou se você é muito forte, todos morrem. Eu acho que isso ia ficar muito legal. Ia realmente dar uma sensação de falta de esperança completa. Assim, olha só, nem o Levi sobrevive. Nem o Jean, que eu gosto, que todo mundo gosta. Ou não sei, eu acho que eu gosto. Nem esse cara sobrevive.
Então é total falta de perspectiva e tensão, isso gera tensão. Não é que nem nessa cena que o Eren foi comido, que não teve nenhuma tensão. Ele não vai ser comido, ele não vai morrer nesse momento, né? Então não tem nenhuma tensão. Até porque a essa altura da história, já dá pra perceber que os titãs querem o Eren. Querem o Eren é legal. E pra fechar, a última coisa do episódio 22, que foi esse trechinho filler. Vocês que não sabem, essa parte não tem no mangá, pelo menos até onde eu sei. Se tiver, vocês me corrigem. Mas até onde eu sei, essa parte não tem no mangá, que é aqueles caras que foram atrás de um corpo. Ah, vocês não podem deixar o cadáver do sei lá qual, que eu esqueci o nome. Ah, porque vocês não têm coração e tal. Esse trecho não tem no mangá e esse trecho é bem interessante. Porque faz total sentido. Esse é o tipo de conflito que surgiria sim. E até ficou bacana a situação, eles tentando matar o titã que estava contra eles e tal, e jogando os corpos. Então eu não acho que ficou ruim. Mas é assim, pra que serviu esse trecho? Serviu pra demonstrar como é cruel esse mundo de Shingeki no Kyojin, né? Você não pode nem ter luto pelos mortos. Você não pode nem velar pelos seus companheiros que morreram em batalha, né? E os comandantes têm que ser frios numa situação dessa. Então é bacana ter isso. Mas também não é como se eu já não soubesse que esse mundo é absolutamente cruel. Sabe quando eu percebi que esse mundo é absolutamente cruel? Primeiro episódio, o Titã pega a mãe do Eren, quebra no meio e come. Ali já foi uma mensagem muito clara. Fudeu tudo, galera. Já era. Entendeu? Então, essa é mais uma redundância. Né? Shingeki no Kyojin tá ficando meio redundante. A gente sabe que é um mundo cruel. A gente sabe que eles têm que se sacrificar. Sabe? A gente sabe que o Eren tem o conflito de o que eu vou fazer com o meu poder e tudo mais. Então, a gente sabe de tudo isso. Né? Então, acho que tematicamente as coisas estão começando a se repetir. E são só 22 episódios. Né? Mas continua sendo uma série muito boa. Vamos ver até que ponto a série vai. Então, teve esse filler. O filler não foi ruim. Não foi absolutamente dispensável. Mas é uma repetição de uma coisa que a gente já sabe. Né? Então esse foi o VideoQuest Review dos episódios 21 e 22. Eu espero que eu não tenha esquecido nada do que eu ia falar para esse episódio. Eu tô com uma sensação de que eu tinha alguma coisa a mais para falar. E eu anotei um monte de coisa e eu fico olhando aqui, será que eu esqueci? Eu não sei. Eu não sei. Tomara que eu tenha falado tudo. VideoQuest Review, Shingeki no Kyojin 21 e 22. Em breve, semana que vem, tem mais aí pra vocês. Eu espero, se eu conseguir ou não, faz um vídeo acumulado. Certo? Abraço, até a próxima.